Bom, pessoal, vamos dar início. Eu gosto de iniciar os meus estudos com uma pequena oração para a espiritualidade guiar o nosso estudo de hoje, tanto as dúvidas que vocês tiverem, tanto as palavras que eu for dizer. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos imaginar a paz de Jesus entre nós, que Ele guie nossos estudos, que a espiritualidade amiga esteja entre a gente, hoje e sempre, nos guiando, nos mostrando sempre o melhor caminho, nos ajudando a desenvolver a moral dentro de nós, nos extinguindo de todas as más inclinações, e que assim seja. Bom, pessoal, hoje nós vamos estudar o módulo 17 do livro ESD, tomo 2. O ESD, para quem não sabe, é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele tem 3 volumes. Deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhadinha. Esse é o tomo 2, tá? Ó, aqui ele tá escrito tomo 2, então são 3 livros. Tem um grossão, que é o próximo, é o único, tomo único. Então, esse material a FEB disponibilizou para as casas espíritas, que ele está reunido ali dentro os 5 livros codificados por Allan Kardec. Então, é um resumão. Então, igual a Perfeição Moral, esse livro ele pegou nos 5 livros de Allan Kardec e resumiu nesse módulo 17. E esse módulo ele vai estar dividido em 3 roteiros, né, que ele chama, que são os caracteres da perfeição moral, o conhecimento de si mesmo e o homem de bem. Bom, a perfeição moral, vamos lá. Na Bíblia, Jesus fala sobre a perfeição do homem. E como que a gente consegue atingir essa perfeição? Jesus nos dá 3 tópicos, que é amar os vossos inimigos, fazer o bem a quem vos odeiam e orar pelos que vos perseguem. Essas são tarefas bastante difíceis no dia de hoje, porque a gente se magoa, a gente guarda rancor, né? A gente tem dificuldade em perdoar. E por que Jesus falou justamente a gente amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam? Por que ele não falou ao que nos amam? Porque fazer o bem a quem nos ama, a quem nos quer bem, é muito fácil. Qualquer um pode fazer isso. Você não precisa ter uma índole boa para fazer o bem a quem te quer bem. Mas você tem que ter uma moral muito elevada para você fazer o bem a quem te fez mal. Então, um dos caracteres da perfeição moral é justamente esses 3. Porque senão que recompensa que a gente tem de fazer o bem só para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, para o meu marido, para o meu filho? É muito fácil. O difícil é a gente exercitar a caridade para quem nos fez mal. Então, aí está uma das máximas da caridade, que é a gente amar os nossos inimigos, mas no sentido de amar mesmo. Compreender que cada um tem a sua evolução, cada um está num caminho diferente do nosso, nós não sabemos os motivos que levam as pessoas a nos magoarem, né? Então, a gente querendo bem, quem não se quer mal, é simplesmente ser caridoso, a gente ter caridade, a gente entender pelo que o outro passa. E todos os defeitos e os vícios que são contrários ao progresso da evolução moral, eles têm o seu princípio no orgulho e no egoísmo. Pensem aí com vocês, se vocês quiserem digitar aqui também, quais são algumas más inclinações. Eu não coloquei aqui na tela porque eu não gosto de deixar gravado coisas negativas. Mas pensem em qualquer que seja pecado, as pessoas falam, ou defeito ou más inclinações. Todas elas provêm do orgulho ou do egoísmo, ou do orgulho e do egoísmo. Uma pessoa que mata, ela é egoísta, ela só pensa nela, ela não está pensando no outro. A pessoa que rouba, uma pessoa que usa da maledicência. Tudo que é contrário à caridade, ela vem do orgulho e do egoísmo. Então,
pra gente que está preocupado em melhorar essa moral, a gente evoluir moralmente, a gente tem que se desgarrar do orgulho e do egoísmo. Mas, Amanda, como que eu faço isso? Eu sou meio egoísta, eu sou meio orgulhosa, todo mundo é. No Evangelho, segundo o Espiritismo, eles nos diz, o Allan Kardec nos diz que para a gente combater o orgulho e o egoísmo dentro da gente, a gente tem um caminho que não é trabalhoso, mas também não é tão fácil, que é a gente desenvolver o nosso lado espiritual e fazer que ele predomine em nós e não o lado material. Quanto mais a gente combater o nosso materialismo dentro da gente, no decorrer da nossa vida, menos a gente vai ser orgulhoso ou egoísta. Como assim? Porque assim, quanto mais a gente for apegado à matéria, mais a gente é vaidoso, menos a gente está preocupado com o outro, menos empático a gente é. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você pensar no outro como se ele fosse você. Isso é empatia. Então, se a gente está desgarrado da matéria, não é também, a gente não consegue viver sem a matéria, mas assim, não deixar esse materialismo dominar a gente. Isso é um primeiro passo para a gente conseguir diminuir o orgulho e o egoísmo dentro da gente. E de todos os vícios, eu falei sobre orgulho e egoísmo, mas o egoísmo é o pior deles, porque é a partir do egoísmo que muitas catástrofes, guerras, muito mal que se faz ao outro, sempre vem do egoísmo. Se você for analisar qualquer coisa, tudo de mal, né? Tudo provém do egoísmo. E para vencer o orgulho e o egoísmo, exige da gente muita coragem, tá aqui no livro. Porque ele exige muito esforço para a gente vencer a si mesmo. Porque vencer o outro é muito mais fácil do que vencer a si mesmo. Alguém de vocês aí já tentou combater alguma má inclinação dentro de si? Eu já. E não é de uma hora para outra. Não é assim, do dia para a noite que a gente consegue. Exige muito trabalho, exige muito esforço. Mas vencer o outro é fácil, né? Então, a gente fala muito dos defeitos dos outros, fala muito do outro, isso também já é egoísmo. A gente tem que reparar os nossos defeitos e a gente tem que trabalhar neles, porque a evolução do outro não nos diz respeito. A gente não tem nada a ver com a evolução do outro. Temos que ser caridoso, com certeza, para auxiliar, mas a gente não pode criticar e, como diz aqui, vencer o outro, né? E aí a gente vai para o próximo slide, que a verdadeira caridade, ela é baseada em quê? Eu quero desenvolver a caridade, porque se eu desenvolvo a caridade, eu saio um pouco da minha zona de conforto. O que é essa zona de conforto? É justamente o egoísmo, a gente tá bem, não tá preocupado com o outro. Então a gente tem que sair dessa zona, extrapolar ela, sair desse ego, dessa bolha que a gente imagina ao nosso redor. E a gente desenvolve a caridade. E como que é que a gente pode desenvolver a caridade? E aqui, eu não estou falando da caridade material. E se a gente puder, a gente sempre tem que fazer, né? Ajudar o próximo e tal. Aqui eu estou falando da caridade, são 4 palavrinhas. E aí eu peguei no dicionário para ninguém ter dúvida. Se alguém quiser anotar também, fica à vontade. A gente tem que desenvolver a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O que é benevolência? Ela significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação a outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Então, a gente tem que ser benevolente, inclusive com quem nos quer mal. É desejar a bondade dele. Mas não sair por aí falando assim, eu desejo o bem dele e tal, para alimentar o orgulho. Não, a gente tem que sentir lá dentro do coração da gente mesmo, que deseja que a pessoa fique bem, que ela encontre luz. Isso é ser benevolente. O que é indulgente? Indulgência significa facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. Isso é uma tarefa difícil. Eu me deparei recentemente com uma situação que eu tive que perdoar alguém. Não é fácil. Eu pensei que eu nunca tive dificuldade para perdoar, só que tem certas situações na vida da gente que dói tanto o orgulho da gente, a pessoa fere tanto o nosso orgulho, fica um orgulho ferido. Pois é, Erika, a gente tem que aprender. Que a gente não consegue perdoar.
Amanda, mas como que eu vou perdoar? Ele me magoou demais. Nossa, eu penso assim, cada um tem um jeito. O que me libertou dessa mágoa para mim conseguir perdoar é a benevolência. Eu realmente desejei a luz, a bondade para aquela pessoa em especial. E eu também compreendi que cada um tem a sua evolução. E que se ele me feriu, meu orgulho tá ferido, deixa pra lá. Deixa a ferida, esquece a ferida, vai dar tudo certo. A gente tem uma vida comprida aí pela frente e a gente não comete tantos erros durante a nossa vida. Quantas pessoas nos perdoam, quantas vezes a gente pede perdão. Então o que custa a gente perdoar alguém? E a gente se liberta, porque guardar rancor faz mal só pra gente. Eu não sei pra vocês, mas me faz mal até fisicamente. Estômago dói, você fica de mau humor, sua vida não vai pra frente. Então, é sempre bom a gente desenvolver a indulgência, porque isso também é caridade com o próximo. É você entender que ele está numa faixa evolutiva diferente da sua. E talvez ele não saiba que aquilo que ele fez é errado. Então, você acaba compreendendo e você começa a desejar o bem para ele. E o próximo é abnegação. Significa renúncia, sacrifício, desprendimento do interesse próprio, desinteresse. A abnegação é quando você faz alguma caridade, faz um bem a alguma pessoa sem esperar nada em troca, sem se apegar, sabe? Porque muita gente faz o bem para sair espalhando por aí, isso não é legal. A caridade bem feita, a caridade na sua palavra, ela é algo anônimo, né? A gente não tem que espalhar nada por aí. Então isso é abnegação, a gente é sacrifício, a gente se sacrificar pelo bem do outro. Porque não tem outra maneira da gente evoluir sem a gente ser caridoso, tanto com os outros, tanto com a gente mesmo. E isso implica também, gente, a gente entender que muitas vezes nós não vamos perdoar, a gente não vai ser benevolente, a gente não vai ter certas virtudes ideais, mas a gente entende que a gente não tem ainda, mas a gente busca. Então esse entendimento, essa compreensão, também é caridade conosco mesmo. Aí tem o devotamento, que significa ação ou efeito de devotar ou devotar-se, dedicação, grande empenho, principalmente em relação aos outros. Alguém aqui já tentou fazer alguma caridade, algum serviço voltado para o povo? Exige muito sacrifício às vezes, né? Exige devotamento, exige esforço. A gente, igual eu falei antes, sai da nossa zona de conforto e a gente se doa. Só que é muito bom isso, porque você não vê o tempo passar e depois do ato feito, é um sentimento tão bom de ter feito algo bom para uma pessoa. Então, assim, gente, a verdadeira caridade, ela tá dentro dessas 4 palavras. Logicamente que tem muitas outras características e virtudes dentro da caridade. E igual eu falei antes, eu até anotei aqui com bastante grifado aqui, que não é virtuoso aquele que faz ostentação da virtude. Quantas vezes a gente encontra por aí pessoas que enchem a boca para falar que ela é boa, que ela é caridosa? Isso é orgulho. Lembrem-se que orgulho e egoísmo são contrários à caridade, são contrárias à evolução moral. Então, a gente tem que se policiar o tempo inteiro, né? E qual que é a virtude mais meritória? Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim que a virtude mais meritória é aquela que se baseia na mais desinteressada caridade. Aquela caridade onde você não espera nada em troca. Então, essa é a melhor virtude. Aí tem também as qualidades que a gente pensa que possui. Vamos supor, minha vida tá tranquilinha, né? Tô trabalhando, vou no centro, trabalho aqui no Instituto Chico Xavier, tá tudo tranquilo. Eu acho que eu sou benevolente, eu acho que eu sou caridosa, eu acho que eu sou boazinha, que eu sei perdoar as pessoas. Vou pegar o meu exemplo, eu não gosto de falar de exemplo de ninguém assim. Aí eu me deparei com uma situação onde eu fui profundamente magoada. E antes eu pensava que eu era boazinha, que eu desejava o bem, que eu sabia perdoar. E aí, depois dessa situação, eu desejar o mal para aquela pessoa que me fez o mal.
eu não perdoar, guardar rancor, maldizer, amaldiçoar, tomara que ela se ferre, tomara que alguém mostre para ela. Então, assim, eu pensava que eu tinha certas virtudes, mas na hora que eu poderia demonstrar essa minha virtude, o que eu fiz? Eu demonstrei que eu não tinha. Eu tinha só da boca para fora, os lábios. Eu não tinha essas virtudes dentro do coração. Então a gente tem que se policiar. Não é fácil progredir moralmente, mas essas virtudes, elas têm que sair do nosso coração. Então, no momento que você vê que, no momento do arroxo, como aqui na região a gente diz, no momento do aperto, você vê que você não conseguiu agir com certa virtude, silencia sua mente, concentra. Quem souber meditar, medita. Pede que a espiritualidade te ajude a desenvolver essa virtude, porque eu tenho certeza que a espiritualidade vai ajudar. Então a gente reconhece que a gente não tem ainda a virtude e a gente vê aquela situação difícil como uma ferramenta para a gente desenvolver a virtude. É bem legal, porque não tem como a gente desenvolver virtude com a vida só fácil. Não tem como a gente saber o valor das coisas. Deus é tão bom que ele nos dá a dificuldade como ferramenta para a gente desenvolver virtude dentro da gente. Pessoal, eu estou falando muito rápido. Vocês querem dizer alguma coisa, alguma dúvida? Pode escrever aí, tá bom? Que agora a gente vai para o segundo roteiro. Tá tudo claro? Vocês querem falar alguma coisinha? Boa noite, Elisete. Boa noite, Maria, que eu não tinha falado boa noite ainda. Sejam bem-vindas. Estamos falando sobre a perfeição moral. Falamos agora sobre os caracteres da perfeição moral. E agora vamos falar sobre conhecer a si mesmo. Allan Kardec pergunta: qual que é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à tentação do mal? Deus e espíritos superiores falam: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade é Jesus, né? Então, assim, como é difícil a gente conhecer a nós mesmos, porque de repente a gente se depara com situações que a gente age de uma maneira que a gente nunca imaginaria que reagiria daquele jeito. Tanto pro bem, tanto pro mal, né? Muitas vezes a gente se surpreende. Nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer tudo isso. Olha que legal, tô evoluindo. E muitas vezes não, a gente se decepciona conosco mesmo, né? Então, assim, Amanda, como que eu posso conhecer a mim mesma, saber o que eu tenho de bom, o que eu tenho de mal? Eu vou falar sobre a técnica de Santo Agostinho. No livro ele é bastante longo, então eu peguei só os 4 passos que ele deu pra gente aprender a se conhecer, porque senão ia ficar muito longo a aula. Ele falava que ao se deitar, todos os dias, na hora dele deitar na cama, ele se perguntava se tinha feito algo de errado a alguém, ou se alguém teria motivo de se queixar dele. Ele analisava tudo que ele tinha feito. Ele pensava assim: será que eu agi certo em tudo que eu fiz hoje? Alguém tem motivo para reclamar de mim? Então ele analisava todas as ações do dia, tanto as boas e quanto as más. E aí ele fazia um balanço, ele ficava examinando. As más, ele ficava pensando: por que será que eu fiz isso? Será que eu fui impulsivo? Será que eu não tinha desenvolvido alguma virtude para me impedir que isso acontecesse novamente? Então, todo dia ele fazia aquele paradoxo na cabeça dele. Aí ele pensava assim, que é a segunda coisa. Se Deus estivesse comigo neste momento onde eu pratiquei alguma coisa pouco boa, eu me envergonharia de olhar para Deus fazendo aquilo ali? Imagina Jesus do seu lado, você tendo uma situação qualquer uma, cada um pensa o que quiser aí. Vamos pensar hoje, alguma dificuldade que a gente teve durante o dia e a gente tomou uma certa atitude, né, para resolver. Será que Jesus, estando do meu lado, ele se orgulharia de mim ou ele abaixaria a cabeça meio triste, assim, né, decepcionado? Então essa era a segunda coisa que o Santo Agostinho falou no Livro dos Espíritos.
E aí ele examinava se alguma ação dele durante o dia tinha sido contra Deus, contra alguém ou contra ele mesmo, porque muitas vezes a gente faz contra nós mesmos, né? Então ele analisava. E quando você tá sozinho na cama, deitado, pensando, não tem como você mentir para você mesmo. Você acaba se expondo, você vê quem você realmente é. Isso é um estado de meditação. Aí a terceira é que se ele tivesse dúvida quanto a alguma ação, ele imaginava assim: e se alguém praticasse essa ação contra mim? Eu ia ficar satisfeito? Ou será que eu ia achar ruim? Aí ele ficava pensando: eu fiz isso a alguém. Se essa pessoa fizesse a mim, será que... como que eu ia me sentir? Se eu desenvolver sentimentos negativos, quer dizer que eu tinha errado, né? Quando ele não sabia se era certo ou errado o que ele tinha feito. Ou também pensar se os seus inimigos estivessem vendo o que você está fazendo. Ele ia jogar na sua cara? Ele ia falar assim: ah, tá vendo? Você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou ele ia ficar simplesmente calado, porque o inimigo, ele fala que ele é muito franco. Ele não esconde nada da gente, ele não tem interesse em esconder. Então, se a gente fez uma coisa errada, ele ia exaltar essa ação um pouco boa. E aí a quarta é pelas respostas que a gente tem nessa mini meditação, a gente poderia saber o quanto de mal e o quanto de bem e bom existe dentro de nós. Então é uma técnica muito boa. Eu nunca tinha ouvido falar dessa técnica e eu, quando eu comecei a querer melhorar, né? Comecei a estar mais dentro do centro espírita, eu deitava e imaginava. Eu não fazia exatamente como ele fazia. Mas eu imaginava situações durante o dia e se eu tinha magoado alguém e o que eu poderia fazer para não repetir esse ato. Então, assim, é uma técnica, né, para a gente se conhecer, para ver o nosso lado sombra e o nosso lado luz. E cada um pode desenvolver a técnica que quiser. Essa já é uma técnica feita e que funciona, né? Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para a perfeição moral. Porque é você reconhecendo os seus erros, é você admitindo eles para você mesmo, que você vai conseguir consertar eles. O que é a perfeição moral? É a ausência de defeitos, a ausência de más inclinações. É o nosso destino final. Quando a gente vai virar espíritos puros, temos um longo caminho pela frente. Mas é o nosso objetivo. E como que a gente chega lá? Eliminando tudo de mal que existe em nós. E qual que é o primeiro passo? É a gente aceitar que a gente tem muitas coisas, muitas más inclinações, tendências pouco boas. Então, a gente reconhece isso e daí, a partir do momento que a gente reconhece, a gente vai poder identificar quando a gente cometer. E aí a gente identifica e aí o próximo passo é o quê? Controlar os impulsos para não praticar mais essa má inclinação, e assim a gente vai conseguindo eliminar essas más inclinações. O processo aqui no ESG, ele fala que o processo para alcançar esse resultado, né, da perfeição se dá, na verdade, de se conhecer, né? Se dá por esses seis etapinhas que está escrito aí. A ciência é o conhecimento, né? A meditação, o que o Santo Agostinho falou, é uma espécie de meditação, quando você se depara com você mesmo. É o trabalho, trabalhando em sua causa própria e na causa dos outros. É o exercício moral, praticando o bem, a gente vendo quando errar, a gente consertar os nossos erros com as outras pessoas. É o desapego às coisas materiais, que o Espiritismo é muito bom, porque ele vem lançar essa ideia da gente desapegar materialmente. Então, é aí que o Espiritismo nos auxilia. E aprender a amar. O amor, gente, está em tudo. Você pode amar uma água, você pode amar os bichos. Eu amo os bichos. Amar as pessoas. É amar. Você se ama. Você acorda de manhã e vê você por amor. E eu vou exalar esse amor por onde eu for. Todo mundo que me olhar vai ver uma pessoa alegre, um sorriso no rosto e feliz. Então, isso é aprender a amar a tudo. Então, a gente fazendo isso, a gente com certeza vai conseguir limpar as coisas negativas de dentro da gente. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão quietinhos hoje. Pode ficar à vontade para falar, viu? Tá me ouvindo bem?
Bom, vamos falar agora sobre o homem de bem. Como a gente se tornar um homem de bem. Que bom que vocês estão prestando atenção. Porque essa aula é muito importante, né? Pra gente se melhorar. Bom, aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito: o espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quanto antecipadamente compreende a vida espiritual. Quando encarnado, o espírito nessas condições morais constitui-se no protótipo do homem do bem. Então, esse homem do bem, quando ele é encarnado, ele pratica as leis de Deus e ele compreende que ele é um espírito imortal, que ele tem que chegar à perfeição, então ele está sempre querendo se melhorar. Aí, o ERG, ele nos trouxe, eu não sei, acho que são 18 ou 14 itens. A gente vai falar bem rapidinho sobre eles, para não ficar bem longo. Sobre como a gente se tornar um homem de bem, ou uma mulher de bem, né? O primeiro passo é cumprir a lei da justiça, amor e caridade. Não sei se vocês já viram essa aula já está gravada, está no nosso site. A gente fala sobre a lei da justiça, amor e caridade, tá? Então, o homem que entende essa lei e vive essa lei, com certeza ele está no caminho do bem. O homem do bem, ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Ele sabe que tudo que acontece a ele tem uma razão de ser. Ele nunca se revolta. O homem do bem, ele tem resignação. O que é resignação? Ele aceitar as coisas que acontecem com ele de maneira branda, de maneira tranquila, sempre querendo se melhorar. Porque muitas vezes, gente, a gente se revolta com Deus. Por que eu passei por isso? Ah, não é justo. A gente chama Deus de injusto, né? Porque a gente fala se alguma coisa não é justa, nós estamos chamando de Deus de injusto. E a gente fica revoltado e triste, e sofre, e fica aquela rancor dentro do coração. Gente, eu tô lendo um livro que fala que esse tipo de pessoa, ela é uma desconfiada implícita. Ele não fala ateu, ele fala desconfiada, porque ele não acredita em Deus. Porque uma pessoa que acredita em Deus realmente, ela sabe que tudo que ela passa é pro bem dela. Ou é um resgate, ou tá pagando uma dívida e depois daquela situação ela vai se sentir livre, vai se sentir mais leve. E ela não se revolta, porque tudo tem uma razão de ser, na verdade. Nós, espíritas e os simpatizantes, sabemos que nada é por acaso. Todas as situações da nossa vida têm algo para nos ensinar, principalmente as coisas doloridas, as coisas que nos traz aquela dorzinha. Aí você se pergunta, o que eu tenho que aprender com essa situação? Porque enquanto a gente não aprender com uma situação, ela vai se repetir. Gente, gravem isso. Enquanto a gente não analisar a dor que a gente sente, por que a gente está sentindo aquela dor, o que a gente tem que aprender com aquela dor, a gente vai tornar a ter situações semelhantes, similares, até a gente aprender. Então, viver uma coisa meio ruim, né? Não é muito boa. Já se imagina, o que eu posso aprender com essa situação, né? E aí você impede que isso aconteça novamente. Então, esse homem, essa pessoa, ela sabe que Deus é justo, Deus é bom e não tem injustiça. E acredita que Deus está fazendo o melhor para si. Esse homem realmente acredita em Deus. É o homem do bem. Ele tem fé no futuro porque ele sabe que ele é um espírito imortal e os bens materiais não significam nada para a vida espiritual. Então ele coloca os bens espirituais, que são as virtudes que ele pode desenvolver dentro de si, acima dos bens materiais. Todas as vicissitudes, dores e decepções são provas e expiações, e ele aceita sem murmurar. Ontem eu coloquei até no meu Facebook um artigo bem legal de um rapaz que ficou 1 semana sem reclamar. Ele demorou 55 dias, porque toda vez que ele reclamava, ele voltava a estaca zero. E ele falou quanto até a saúde dele melhorou. E como a gente está acostumado a reclamar de tudo, tudo a gente reclama, tudo a gente murmuria, né? Então o homem do bem ele não reclama, porque ele sabe
justamente o que eu falei agorinha, tudo é para o seu aprendizado, ou para o seu resgate, expiação ou prova. O homem do bem, ele faz caridade e o bem é sem olhar a quem, sem distinção de raça ou ordem social ou crença, sem vaidade, sem orgulho, sem interesse próprio. Ele retribui o mal com o bem. Isso é uma coisa meio trabalhosa de fazer, mas a gente tem que tentar. O primeiro impulso do homem de bem é pensar no outro antes de si mesmo, que é contrário ao egoísta, né? Então a gente ser altruísta, sempre pensar no bem do outro. O meu bem fica para depois, né? Ele não alimenta o ódio, nem o rancor, nem a vingança. Ele perdoa, como Jesus nos ensinou. Jesus não veio aqui, Jesus é o governador da terra, é um espírito de luz. Ele não veio aqui nos ensinar o perdão? Então vamos exercitar, gente, vamos perdoar, vamos ligar, vamos mandar uma cartinha, um torpedo, vamos pedir perdão, isso liberta a gente se sente até mais leve, não importa como a outra pessoa vai receber o perdão, isso não importa, isso é um problema dela. Se ela for orgulhosa, se ela falar assim, eu não pedi perdão, isso é um problema dela, é o orgulho, ela vai ter que trabalhar isso, mas vamos fazer nossa parte, vamos liberar esse rancor de dentro da gente, né? E pedir perdão também, porque isso mostra que a gente não tem orgulho. Ele é indulgente porque ele sabe que ele também precisa de indulgência. Ele não julga. Lembra aquela parábola de Jesus? Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então ele não julga porque ele sabe que talvez ele já até cometeu esse ato que a pessoa está cometendo contra ele numa vida passada. Então se ele está recebendo esse tipo de situação, quer dizer que ele tem algo em débito lá em cima, né? Então ele não julga. Ele não comenta sobre defeitos dos outros, não utiliza da maledicência. Isso é complicado, né? A gente gosta muito de fazer graça da cara das pessoas, e a gente até é maldoso algumas vezes, né? Fala mal dos outros pelas costas, a gente tem que evitar, gente, porque fazendo isso a gente atrai só espíritos simpatizantes com esse tipo de atitude. Então a gente tem que evitar. Ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha para combatê-las. Então ele está sempre se conhecendo, sempre trabalhando em cima de si mesmo. Esquece o outro, os defeitos dos outros é um problema deles. Eu tinha muito essa característica quando entrei no espiritismo. Eu queria mudar o mundo. Eu vi um ato errado dentro da minha família, eu falei assim, você não pode fazer isso, você tem que ser assim, 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 assado. Gente, quem que eu era para querer dar lição de moral em alguém? Até que eu compreendi que eu tinha que melhorar. E através do meu exemplo, as pessoas ao meu redor poderiam se melhorar também. Que elas veriam, porque enquanto a gente tenta enfiar a goela abaixo virtudes numa pessoa, ela acaba engasgada e você ainda sai como mal. Então, deixa as virtudes dos outros para os outros desenvolverem o tempo deles. Vamos desenvolver as nossas. E nós combatermos as nossas imperfeições. Ele não possui vaidade, tanto das suas virtudes como dos dons, riquezas, etc. Tudo que lhe foi dado pode ser tirado. Então ele entende que todos os bens que ele possui, dons, igual eu tenho, eu canto, né? Eu sei que é um dom de Deus. Eu não sou vaidosa, eu não gosto, eu nunca cheguei num lugar, deixa eu cantar. Porque eu entendo que de uma hora para outra Deus pode me tirar esse dom. Eu tenho que fazer o bem. Eu gosto de cantar, gosto de emocionar as pessoas e eu me emociono. Então é algo que Deus me deu. Só que eu não vou sair contando aos quatro ventos. Se eu sou boa, vamos dizer, em futebol, não vou falando aí que eu sou boa. Se eu sou rica, tenho um carro do ano, não vou sair falando por aí. Vamos ser mais modestos. Vamos agradecer a Deus por essas bênçãos, mas vamos ser mais tranquilo, mais quietinho, né? Tanto que é mais bonito isso. Ele sabe usar os bens que lhe são concedidos, pois sabe que terá que prestar conta do bom e do mau uso. Isso são para as pessoas que têm uma certa condição financeira positiva, né? São bem tranquilos na questão financeira. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque se você recebeu essa bênção de Deus para ter essa condição tranquila, não foi à toa. O que você fez com essa bênção que Deus te deu? Você devolveu ao universo esses benefícios? Você pôde fazer algo por alguém? Né? Então é uma responsabilidade muito grande. Então o homem do bem, ele sabe usar bem as coisas que Deus lhe deu.
Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, os trata com bondade e benevolência, porque somos irmãos perante Deus. Hoje eu posso mandar, amanhã eu posso ser mandado. Como é feio a gente ver chefes ou encarregados tratando tão mal os outros, né? Isso é muito feio. Hoje você pode mandar, numa encarnação posterior, a próxima, você pode ser mandado. E aí? Você vai colher tudo que você planta. Então, se eu estou numa ordem social que eu tenho subordinados, eu vou, inclusive, ajudá-los a desenvolver a moral deles. Eu vou ser uma pessoa que trata todos com respeito, porque perante Deus nós somos todos irmãos. E ajudar, a gente tem até o compromisso de ajudar eles a evoluir, tanto intelectualmente como moralmente. Então, o homem do bem, ele age assim. E por último, ele respeita os direitos do seu semelhante. Ele sabe que perante Deus nós somos todos iguais e que a gente tem que respeitar, né? Essas eram as diquinhas que tinha no Ed. Logicamente que tem muitas mais outras virtudes do homem de bem, né? Mas essas são as principais. Segundo Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más, não a dos outros, viu, gente? A gente tem que domar as nossas, cada um com a sua. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a perdição. Que é o que a gente falou lá no começo, né? Que as virtudes que a gente tem que desenvolver para atingir a perfeição moral é a caridade e humildade e combatendo o egoísmo e orgulho. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação, tanto conosco mesmo quanto tanto com os outros. Então, gente, vamos tentar domar as nossas más inclinações, vamos elevar sempre os nossos pensamentos. Eu tenho um irmão de criação que ele tem 12 anos, né? Tá novinho ainda, ele não estudou ainda nada do espiritismo, mas ele gosta bastante. Aí, a gente conversando esses tempos, ele falou assim, Amandinha, como que eu faço para me escolher? Vamos supor, eu tô numa situação que tem duas opções. Como que eu faço para escolher que caminho que eu devo seguir, qual que é o certo e qual que é o errado? Aí eu falei para ele assim, Vini, geralmente o mais fácil não é o correto, né? Mas ele precisa de uma análise. Se imagina do lado de Jesus, que Jesus está nessa encruzilhada junto com você. Qual será que seria o conselho que Jesus te daria? Para você fazer isso ou aquilo? E também pensar uma coisa, se eu for por aqui, eu vou fazer o bem só para mim ou vou fazer o bem para os outros? E esse caminho aqui? Então você sempre tem que escolher o caminho que faz bem para os outros, porque você vai estar sendo altruísta, porque às vezes a gente escolhe um caminho que é muito melhor para a gente acaba prejudicando muita gente. E ontem no estudo aqui no Centro Espírita, uma amiga minha comentou um exemplo muito legal, que a gente tem mania de falar assim, eu era assim, eu falava, tô falando porque eu falava, minha irmã me irritou, me estressou, fulano de tal, nossa, tô irada, tô com muita raiva, olha só, ele me irritou. Gente, ninguém irrita a gente se a gente não tiver raiva dentro da gente. A raiva é nossa, a pessoa só foi uma ferramenta para você demonstrar o que você tem. Então a gente tem que tirar essa raiva de dentro da gente. Ela usou um exemplo muito legal. Vocês imaginam um copo d'água, assim, um copo desse tamanho, cheio de água. Aí vocês colocam um tanto assim de terra dentro do copo. Aí a raiva fica lá embaixo, né? A terra, desculpa. E vamos supor que a terra é a raiva. Aí você pega uma colher e mexe bastante o copo com aquela água. A terra não sobe e mistura tudo? Então, assim, a pessoa que você fala assim, ela me estressou, ela é a colher. Ela não depositou terra lá dentro, ela simplesmente mexeu. A terra está dentro de você. Então, a gente tem que tentar tirar a terra de dentro da gente, tirar as mágoas, a raiva, o estresse de dentro da gente. A gente tem que ser água limpa. Para quando uma pessoa vir com uma colher e mexer lá, a gente se manter tranquilo, brando, saber que é o problema dela, que ela tá com estresse, tá nervosa, perturbada. Mas a gente não vai se perturbar por causa disso. Então, isso a gente começa a se conhecer, tirar esses resquícios de raiva, de todas as más inclinações de dentro da gente.
Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Essa é a aula sobre perfeição moral. Se vocês quiserem o livro ESG, pede lá no Instituto, no chat, ou manda um e-mail que a gente manda o link para você de como baixar. Tem bastante coisa interessante lá. E hoje é a última aula ao vivo, tá, gente, do Instituto Chico Xavier. Daqui para frente, as aulas serão gravadas e disponibilizadas toda segunda às 9 horas da noite, horário de Brasília. Então, os voluntários, os facilitadores, eles estarão gravando as aulas e colocando no site do Instituto Chico Xavier. Então, vai continuar a mesma sequência, tá? Do ESG, todos os roteiros, todos os módulos. Aí, toda segunda-feira nós vamos disponibilizar no Facebook para quem quiser assistir, tá? Só não vai ter a interação. Mas, olha aqui embaixo. Fale conosco, @institutochicoxavier.com. Esse é o nosso e-mail. Então, qualquer dúvida, vocês podem falar ou pelo bate-papo lá do chat do Instituto ou pelo e-mail, tá? Érica, essa decisão, a princípio, ela é definitiva. Nada é definitivo no mundo, né? Pode ser que mude, mas por enquanto a gente vai fazer essa tentativa. Realmente a interação é muito boa, né? A gente acaba respondendo algumas dúvidas, batendo um papo. Mas vamos ver, eu vou passar essa informação pro pessoal, mas a princípio é assim, vamos tentar. Se não der certo, a gente arruma um outro jeito de levar até vocês esse conhecimento, porque na verdade, eu acho que eu me beneficio muito mais que vocês, porque a gente estuda. Uma certa vez eu ouvi uma amiga minha que ela é palestrante falando que as palestras são mais para os palestrantes do que para os ouvintes, né? Então vamos lá, eu vou passar para frente, ver que o pessoal fala, mas a princípio vai ser gravado assim, viu, gente? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Ficou alguma coisa pouco clara? Pode falar, gente. Eu gosto de. Vamos interagir, que essa é a nossa última aula.